Eu creio que o Espírito Santo, a Bíblia fala em Apocalipse, várias vezes assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu creio que o Espírito Santo está dizendo para a igreja de hoje, que é necessário uma vida de maior consagração, uma vida de maior busca. Pastor, e como é que essa consagração, como é que essa busca acontece? Essa consagração, essa busca acontece por isso aí. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, você precisa orar todos os dias, e você precisa jejuar semanalmente. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Glória a Deus. Então, seja encorajado. Entre nisso. Não diga só amém no culto, vá embora e se esqueça. Torne-se um praticante da palavra de Deus. Sua vida vai mudar não porque você está ouvindo. Sua vida vai mudar quando você começar a praticar aquilo que você está ouvindo. Você pode ouvir, mas se você não praticar, a sua vida não vai mudar. Mas na hora em que você decide praticar a palavra de Deus, é a hora que a mudança começa na sua vida. Amém? Gênesis capítulo 35. Eu quero falar, o tema dessa noite é edificando o altar. Diga comigo bem forte, edificando o altar. Não, mais forte, diga edificando o altar. Eu acho que você consegue falar um pouco mais forte, edificando o altar. Diga bem forte assim, eu vou aprender nessa noite a edificar o altar. Olha para alguém e fala, você precisa edificar o altar da sua vida. Gênesis capítulo 35. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis 35, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Deus disse a Jacó. Quem é que disse? Deus disse. Levante-se, vá para Betel e habite ali. Betel literalmente significa casa de Deus. Levante-se, vá para a casa de Deus e habite ali. Agora veja, faça ali, naquele lugar, um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele. Olha só a instrução que Jacó traz à sua família, aos seus filhos. Um pai tomando a liderança espiritual da sua família. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Perceba que havia a necessidade de um alinhamento. Havia necessidade de posicionamento. Havia necessidade de mudanças espirituais. Sabe, amado, eu creio que nós estamos num tempo onde o Espírito Santo ele está de um modo, vamos dizer assim, acelerado, preparando a noiva para encontrar o noivo. Eu creio que esse é o tempo em que a gente precisa jogar fora os deuses estranhos que há no nosso meio. Precisamos nos purificar, nos consagrar, ter uma vida de santidade, trocar de roupa. O que a roupa fala? Fala de uma vida de justiça. Fala de uma vida entregue ao Senhor. Então deixa eu dizer algo para você aqui.
de modo profético, de modo figurado. Essa noite aqui, Deus quer que eu e você troquemos de roupa. Não mais a roupa do pecado, não mais a roupa do mundanismo, não mais a roupa das coisas deste mundo, mas uma roupa de santidade, uma roupa de pureza, uma roupa de compromisso com Deus, uma roupa de dedicação ao Senhor. Meu irmão, deixa Deus trocar a tua roupa aqui hoje. Versículo 3. Vamos nos preparar. Vamos nos quê? Vamos o quê? Preparar para o quê, irmão? Preparar para ir para um lugar. Ele chama a sua família a se preparar para ir para um lugar. Irmãos, qual é o próximo lugar para onde nós iremos? Em breve nós iremos para o céu, porque a igreja será arrebatada. Então vamos nos preparar. Olha para alguém e fala assim, vamos nos preparar. Vamos, fala aí. Aí ele fala assim, vamos nos preparar e ir para Betel. Tem que ter preparo. Vou repetir isso, tem que ter preparo. Você tem que se preparar. E ele diz assim, vamos nos preparar, ir para Betel. Agora veja, farei ali um altar ao Deus que me respondeu. Meu Pai do céu. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu. Lê comigo só essa parte que eu acabei de citar, bem forte, bem bonito. Diga, farei ali um altar ao Deus que me respondeu. Meu irmão, Deus já respondeu tanta coisa para mim e para você. Você já teve resposta de Deus na tua vida? Farei um altar ao Deus que me respondeu, olha só, no dia da minha angústia. E me acompanhou. Ele está dando um testemunho. E me acompanhou no caminho por onde andei. Você pode dizer amém para essa palavra? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela transforma. E eu creio que nessa noite a Tua palavra vai trabalhar com tanta força aqui, Pai. Porque vidas vão ser transformadas. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia, ela apresenta muitos homens que edificaram um altar para o Senhor. Aqui nós vemos Jacó. Jacó preparando um altar. Agora, é verdade que ele aprendeu, porque isso foi passado de geração. Começou com Abraão. Abraão foi um homem que edificou altares para o Senhor. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 12, o versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Nós vamos ver que exatamente isso. O Senhor apareceu a Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão. Deus ainda não tinha mudado o nome dele. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Diga bem, pode assim, promessa. Então ali ele recebeu uma promessa. Deus apareceu para ele. Deus fez uma promessa para a vida dele. Darei essa terra à sua descendência. Então, grave isso. Promessas de Deus na minha vida, na sua vida, estabelecem altares na nossa vida. A Bíblia diz que ele recebe essa promessa e qual é a resposta que ele dá a essa promessa? Qual é a atitude que ele tem diante de uma promessa? A Bíblia diz que ali, naquele lugar, naquele espaço geográfico, aonde Deus apareceu para ele, aonde Deus deu uma promessa para ele, ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Altares, edificar altares nos fala de ter experiências com Deus.
Edificar altares fala de manifestações do próprio Deus, do seu poder, trazendo a sua vontade, revelando as suas promessas, dando um passo para ter um relacionamento conosco, comigo, com você. E ali diante daquela experiência em que Deus aparece, Deus começa um relacionamento com Abraão. Abraão traz uma resposta àquela ação de Deus, edificando um altar. Eu creio, amado, que Deus, Ele espera uma resposta de mim e de você. Eu creio que nós precisamos responder ao Senhor. Porque Deus hoje, ainda que Ele possa fazer isso, mas hoje Ele não precisa aparecer a você. Porque Ele já nos deu a sua palavra e aqui nós temos as suas promessas. Deus tem promessa para a sua vida neste livro. Diga bem forte, Deus tem promessa para mim. Não, diga com convicção, Deus tem promessa para mim. Agora você precisa responder a isso. Quando o Senhor aparece a Abraão, prometendo dar aquela terra à sua descendência, Ele traz uma resposta que revela a sua crença na promessa de Deus. Ele constrói um altar. O outro homem que eu quero destacar, que também construiu um altar para o Senhor, foi Moisés. Moisés construiu um altar. E isso nós podemos ver lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Êxodo, capítulo 17, o versículo 15. A palavra do Senhor mostra ali Moisés edificando um altar. E diz assim: Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. Diga comigo bem forte: o Senhor é minha bandeira. Mais forte, mais animado. Se você crê, se isso é uma verdade, se isso é um altar na sua vida, diga isso: o Senhor é a minha bandeira. Isso foi um marco na vida de Moisés. Moisés acabou de experimentar uma vitória. Ele acabou de conduzir o povo triunfantemente, vencer os inimigos. Ele não fez aquilo da sua força, na força do seu braço. Porque quando Deus tira Israel do Egito, Deus ele começa, a Bíblia diz que Deus tira Israel do Egito com a sua mão forte e o seu braço estendido. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você: a mão de Deus continua forte, o braço de Deus continua estendido. O Senhor ainda é a minha e a sua bandeira. Ele vai à frente lutando as nossas batalhas. Ele vai à frente vencendo os nossos inimigos. O Senhor, Ele luta por mim e luta por você. E isso foi um altar na vida de Moisés. Foi uma experiência que ele teve com o Senhor. Foi um marco na sua vida. Amados, e na nossa caminhada, à medida em que você vai caminhando com Deus, e você vai tendo experiências com Deus, essas experiências, elas estabelecem um marco na sua vida. Agora deixa eu dizer algo para encorajar você. Deus não quer que você viva somente das experiências do passado. Deus tem experiências novas para a tua vida. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus tem novos marcos para estabelecer na sua vida. Deus tem novos marcos para estabelecer na sua família. Deus tem novos altares para levantar na sua casa. Moisés foi um edificador de altar, porque caminhou com Deus, obedeceu a Deus, teve experiência com Deus. Um terceiro homem que se destaca na Bíblia por ser um edificador de altar
foi o profeta Elias. O primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 30, quando ele desafia os profetas de Baal para poderem provar quem é o Deus verdadeiro. Se Baal é verdadeiro, vamos adorá-lo. Mas se Deus é o Senhor, vamos adorar a Deus. Ele convoca aqueles homens para um desafio espiritual. E no versículo 30 do primeiro livro de Reis, capítulo 18, a Bíblia diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E a Bíblia diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor. Meu irmão, existem altares aqui nessa noite que precisam ser restaurados. Existem altares aqui que um dia já tiveram erguidos, levantados, mas de alguma forma caiu. E nessa noite, Deus quer levantar aqui homens e mulheres que sejam edificadores, restauradores. Deixa o altar da sua vida ser restaurado hoje aqui. Ele restaura o altar do Senhor que estava em ruína. Deixa eu te fazer uma pergunta, olhe para mim. Como está o altar do Senhor na sua vida? Como está o altar do Senhor na sua vida? O altar como é que está o altar da leitura da palavra? Como é que está o altar da oração? Como é que está o altar da adoração? Ou será que nós estamos adorando somente na hora do culto? Como é que está o altar da sua comunhão com Deus, do seu momento com Deus, da sua devocional com o Senhor? Isso é um altar. Como é que está o altar da sua busca por Deus? Será que a semelhança daquele altar do povo, o seu altar não está em ruínas? Ou será que o seu altar não está precisando de alguns consertos, alguns acertos, alguns ajustes? Então veja que ali Elias tomou a iniciativa de restaurar o altar do Senhor. Meu irmão, quem sabe nessa noite, Deus trouxe você aqui, porque Ele quer que você tome a iniciativa de restaurar o altar dEle na tua vida e na tua casa. O versículo seguinte, versículo 31 diz: pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Versículo 32, a primeira parte diz assim: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ele sabia o que ele tinha que usar para edificar o altar. Logicamente, irmãos, que eu não estou sugerindo que você precise ir embora hoje, procurar pedras e edificar um altar de pedra, porque hoje não é o altar de pedra que precisa ser edificado, o altar é a minha vida e a sua vida. E as pedras que edificam o altar da nossa vida é a pedra da palavra, a pedra da oração e a pedra do jejum. São essas as pedras que você precisa pegar, essas pedras que vão montar o altar de Deus na sua vida. Então, o que Abraão, o que Moisés, o que Elias tinham em comum? Primeiro, todos esses homens de Deus. Você concorda comigo que são 3 homens de Deus que a gente deve admirar? Admiráveis esses homens. Mas o que eles tinham em comum? Eles eram edificadores de altar. O que eles tinham em comum? Os 3, Abraão, Moisés, Elias, eles construíram um relacionamento
de intimidade com Deus. O que é você edificar um altar? Edificar um altar é você construir. Diga comigo bem forte, construir. Diga mais forte, construir. Pouco mais forte, diga construir. Meu irmão, você não vai ter relacionamento íntimo com Deus sem construir isso. Não acontece por acaso. Isso não acontece por acaso. Se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, se você quer conhecer Deus na intimidade, você vai ter que construir um altar na sua vida. Aí tem que construir. É uma construção diária. É uma construção que todo dia você deve acrescentar uma pedra nessa construção. Esses 3 homens, que nós consideramos grandes homens da Bíblia, eles tinham isso em comum. Sabe? E aproveitando esse dia especial, que é o Dia dos Pais, nós precisamos de pais, de homens, que sejam edificadores de altar. Eu comecei com o texto de Gênesis 35, aonde Jacó, ele edificou um altar, mas ele aprendeu com o seu pai, que aprendeu com o seu avô. Sabe, edificar um altar pode ser ensinado de uma geração para outra geração. Seu filho, homem, pode, você que é pai, está aqui nessa noite, seu filho, sua filha, pode aprender com você como ser um edificador de altar. Você precisa ser um edificador de altar dentro da sua casa. Como é que você vai ser? Tendo um relacionamento, construindo um relacionamento de intimidade com Deus. Esses 3 homens, o que mais que eles tinham em comum? Além do relacionamento de intimidade com Deus, eles também tiveram experiências com Deus. Diga bem forte assim, experiência com Deus. Não, hoje vocês estão desanimados. Diga mais forte, diga, experiência com Deus. Meu irmão, você tem que ter experiência com Deus. Não adianta você acreditar que Davi derrubou o gigante Golias com a pedra. Eu acredito. E a sua vida não muda. Não adianta você acreditar que Deus abriu o mar vermelho, mas a sua vida não tem milagre. Não adianta você acreditar que Jesus multiplicou pães e peixes, mas na sua vida não acontece o sobrenatural. Meu irmão, deixa eu dizer, recebe essa palavra. Você tem que ter experiência com o sobrenatural de Deus. Você tem que ver Deus intervindo na sua vida. Recebe essa palavra. Eu tô profetizando para a tua vida hoje, para a tua casa. Você tem que ver uma intervenção sobrenatural de Deus na tua vida, meu irmão. Você está precisando ver dentro da tua casa aquela resposta, aquela solução que homem nenhum pode trazer, mas porque você orou, porque você tem relacionamento, porque você tem um altar com Deus na tua casa, um milagre acontece, a intervenção vem sobrenatural. Sabe, amado, Davi derrubou o gigante no tempo dele, mas hoje é o teu dia, o meu dia. Hoje sou eu e você que vão derrubar gigante e viver o sobrenatural. Deus tem um sobrenatural para fazer na tua vida. Olha para alguém e fala, Deus tem um sobrenatural para fazer na tua vida. Esses três homens eram edificadores de altar. Tinham intimidade com Deus, mas também tinham experiência com Deus. Abraão recebeu uma promessa, já velho, a promessa se cumpriu. Moisés, quando
com 80 anos, idoso. Deus manda ele voltar para o Egito. E Deus usa Moisés para fazer o sobrenatural. Elias, edificador de altar, orou e fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício. Meu irmão, olha aqui para mim. Qual a experiência que você tem com Deus para contar? Qual é o sobrenatural de Deus na tua vida que você tem para contar? Qual é o milagre? Qual é a data do último milagre que Deus fez na tua vida? Qual foi? Quanto tempo faz a última experiência que marcou a tua vida e a tua família? Sabe, amado, às vezes a gente vai vivendo e a gente não percebe que as grandes experiências com Deus estão ficando tudo lá no passado. Mas recebe essa palavra: Deus tem um altar novo para a tua vida nesses dias. Diga assim bem forte: eu creio. Deus tem um altar novo. Não, diga: Deus tem um altar novo para estabelecer na minha vida nesses dias. Pastor, que altar é esse? É uma experiência sobrenatural com Deus. Meu irmão, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus e da sua santa palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Deus tem um altar de experiência, de resposta e de um mover sobrenatural para a tua vida. Quem crê aqui, levanta a mão, glorifica e recebe. Deus não mudou. Deixa eu dizer algo para você. Na verdade, de fé, para ouvir, para crer. Nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nenhum deles são melhores do que eu e você. Pelo contrário, nós que somos. Sabe por quê? Abraão, Moisés e Elias, no Antigo Testamento, eles eram servos de Deus. Nós somos mais que servos, nós somos filhos. Tem gente que quando fala assim: quando eu chegar no céu, eu vou procurar Moisés, Elias e perguntar como. É o contrário. Quando você chegar no céu, o pai Abraão, o pai da fé, vai estar lá. Moisés e Elias vão estar lá esperando para sentar na tua sala da mansão celestial, para ouvir as suas histórias de fé. Eles vão querer saber como foi viver na terra sendo filho de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ninguém tá. Eu vou ver se esse lado aqui está crendo melhor aqui. Eles vão, como é que foi viver na terra e ser templo do Espírito Santo? Eles não tiveram essa experiência. O Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que fazer e voltava. Agora eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Não bota dentro. Se você nasceu de novo, ouça isso. Se você nasceu de novo, você não precisa buscar o Espírito Santo em lugar nenhum, ele já está dentro de você. Só isso te capacita a fazer o sobrenatural. Então, Deus quer esse relacionamento de intimidade comigo e com você. Os homens tiveram. Moisés, a Bíblia fala que o Senhor falava face a face com Moisés. Agora, esses três homens também tinham em comum o seguinte: os três foram usados por Deus, cada um no seu tempo. Meu irmão, recebe essa palavra. Deus quer usar a mim e a você. Isso tem que ser um altar na nossa vida. Que altar? O altar da intimidade. O altar da experiência com Deus. E o altar de você ser usado por Deus. No seu tempo, nesses dias, no seu local de trabalho, dentro da sua casa.
com os seus. Agora, nós precisamos trabalhar e edificar o altar. Por isso que nós temos falado tanto, todo culto eu estou repetindo isso, sobre essas 3 práticas espirituais, da leitura da palavra, da oração e do jejum. Por quê? Porque ao entrar nisso, amado, você vai ser um edificador de altar. Agora deixa eu dizer um pouco mais. Hoje, a minha vida, a sua vida é o altar. Diga bem forte, a minha vida é o altar. Mais uma vez, diga, a minha vida é o altar. Diga assim, a minha vida é o altar. Olha para quem está do seu lado e fala, a sua vida é o altar. Agora, como é que se a nossa vida é o altar, como é que a gente edifica esse altar? A gente edifica o altar com atitudes. Edificar o altar fala para mim e para você de atitudes, de comportamentos. Agora deixa eu te dizer aqui algumas atitudes que eu e você devemos ter, que vai edificar o altar. Primeira atitude, Gênesis capítulo 22, versículo 9. Olha o que diz ali. Gênesis capítulo 22, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Deus tinha dado Isaque a Abraão como filho da promessa, e agora Isaque já é crescido. O Senhor fala, Abraão, eu quero que você sacrifique, que você entregue o seu filho para mim. Sabe o que Abraão fez? Obedeceu. Você sabe essa história? Você sabe que na hora ali, Deus falou, Abraão, não precisa. Eu só queria ver se você me obedecer. Nós edificamos altares para o Senhor com entregas que requer de mim, de você, sacrifício. Deus vai pedir para mim e para você coisas que são difíceis. Ó, viu? Até o amém, o aleluia fica fraco. Mas nós edificamos altar com sacrifício, irmãos. Com entregas ao Senhor. Eu sei que nós já entregamos a nossa vida para Jesus, mas nesta caminhada com Deus, de tempo em tempo, Deus ele vai tratar alguma coisa na minha vida, na sua vida, alguma coisa que a gente ainda não entregou. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu ver. E aí ele vai falar assim, ei, pega o teu Isaque. O que é o Isaque? Pode ser algo que o próprio Deus te deu e que está ficando mais importante na tua vida do que o próprio Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo tem um Isaque na vida. Qual é o teu? Qual é o meu? Pensa aí. Todo mundo tem algo que em algum momento Deus vai dizer assim, ei, eu quero que você sacrifique isso no altar. Quero que você entregue isso. Eu quero saber do teu coração. Eu quero saber se você me ama mais do que tudo. Se você me ama mais do que isso que eu dei para você. Eu quero saber do teu coração. Então, como é que a gente edifica altar? Diga bem forte assim, com entregas e sacrifício. Agora, amado, com certeza, Deus não traria eu e você aqui nessa noite para ouvir essa palavra, se não houvesse alguma coisa
que Deus já esteja falando com você, que você precisa entregar. Faça cara de paisagem, para quem está do seu lado achar que não é com você o assunto. Dá uma risada, disfarça. A pessoa vai pensar assim, não é com ele não, deve ser com outra pessoa. Mas se Deus te trouxe hoje aqui, talvez alguém pense assim, rapaz, fulano tinha que estar hoje aqui na igreja. Não, meu irmão, Deus trouxe quem precisava dessa palavra. O que existe na tua vida, que é o teu Isaac, que precisa ser entregue e sacrificado ao Senhor? O que Deus está dizendo para você? Eu não preciso nem citar aqui exemplo, porque eu sei que eu não estou pregando aqui sozinho. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo nessa noite. E Ele está falando ao teu coração. Ei, é isso. Ele está falando, lembra aquele dia que você orou, que você pediu a Deus? Então, Deus falou com você para você entregar, você ainda não fez essa entrega. Você sabe exatamente do que Deus está falando. Eu não preciso saber. Você sabe. Qual é o teu Isaac? Que você precisa levantar um altar de sacrifício e colocar o teu Isaac ali. Fazer a sua entrega. Segunda atitude, que você vai edificar o altar de Deus na sua vida, está no Salmo 43, o versículo 4, olha que coisa poderosa que está ali. Salmo 43, o versículo 4 diz, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Como é que a gente edifica altares? Primeiro, entrega, sacrifício. Segundo, com adoração. Você precisa edificar na sua vida um altar de louvor e adoração ao Senhor. Um altar de adoração e louvor vai muito mais do que cantar os cânticos na hora do culto. Levantar um altar de adoração não é só você estar aqui e na hora que o grupo está aqui tocando, cantando, você levanta as mãos, você canta. Lógico que isso faz parte. Mas irmão, deixa eu dizer algo para você. Não é aqui que você levanta o teu altar. Você levanta o teu altar no secreto com Deus. Edificar altar não é algo que você faz em público. Edificar altar é algo que você desenvolve no secreto do seu quarto, aonde ninguém te vê, aonde não tem plateia, aonde ninguém pode estar ali te ouvindo, te vendo, mas o Senhor, os olhos do Senhor estão ali sobre você. Uma vida de adoração e de louvor. Isso deve ser apresentado como um altar ao Senhor. Nós precisamos levantar um altar de adoração dentro da nossa casa. Você tem que adorar o Senhor dentro da sua casa. Você tem que levantar esse altar. Sabe, aquele momento em que você vai buscar o Senhor, não porque você está numa emergência, que você precisa de um socorro, que você precisa de uma resposta rápida. Lógico que existem esses momentos, mas sabe, é aquele momento que você vai chegar diante de Deus, Senhor, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas eu só estou aqui agora, só para levantar minhas mãos e te adorar. Só para isso. Eu estou aqui, Senhor, só porque eu amo a tua presença e eu amo passar tempo com a tua presença. Não necessariamente porque você precisa pedir algo a Deus, mas simplesmente pelo prazer da comunhão com Deus. Ele fala, então irei ao altar de Deus. Irmão, quanto tempo faz? Pensa aí, não responde. Eu não quero saber a tua resposta. Que você não vai ao altar de Deus.
para adorá-lo. Quanto tempo faz que você não tem aquele momento, sabe, que você entra no teu quarto, fecha a tua porta, aí você bota ali um louvor, talvez bote ali um louvor, aí você fica ali, você e Deus, você fica adorando ao Senhor, ali você se derrama, ali saem lágrimas dos seus olhos, você se ajoelha, você expressa para Deus o seu amor. Há quanto tempo você não vai ao altar de Deus? Ele diz assim, então irei ao altar de Deus que é a minha grande... Como é que Deus é a minha grande alegria e eu não tenho prazer de ir no altar da adoração? Ao som da harpa, veja que é tão gostoso, né? Música está envolvida nisso. Então veja, nós podemos adorar a Deus. E hoje com a tecnologia, você pode acessar isso, você pode colocar uma música no seu celular, e você está ali, você fica no teu secreto com Deus, e você, Senhor, eu estou aqui aonde ninguém está me vendo, mas eu estou aqui, eu levanto as minhas mãos ao Senhor, em adoração, em louvor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha casa, o Senhor ouve as minhas orações, Pai, eu te amo tanto, Senhor, Pai, eu amo a Jesus. Quanto tempo? Sabe, amado, se a gente não faz isso no secreto, o que Jesus falou? Que Deus procura verdadeiros. O que é verdadeiro? É aquele que adora quando não está sendo visto. Porque se eu adoro só quando eu estou aqui, então não é adoração, é performance. E às vezes nós somos performáticos na nossa adoração. Temos facilidade para cantar, levantar as mãos, fechar os olhos. Quando estamos aqui, que tem os instrumentos, que tem tudo favorecendo. Mas e no secreto? E na intimidade? Como é que está o altar, o seu altar de adoração? O seu altar de entrega? Terceira atitude. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 8, que diz assim, passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Diga comigo assim, invocar o nome do Senhor. Então, o primeiro altar é de sacrifício, de entrega. O segundo altar é de adoração, é de louvor. O terceiro altar que tem que ser edificado é o altar de uma vida com Deus. Ele edifica um altar e faz o quê? Ele invoca, ele ora, ele clama ao Senhor. Então ele edifica um altar, invocou o Senhor. Sabe, amado, nós precisamos invocar a Deus. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Você precisa clamar, você precisa buscar. O altar da busca. Eu disse o que agora? O altar da? Mais forte, o altar da? O altar da? O altar da busca tem que ser edificado na sua vida. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que ter um altar de busca a Deus. Um altar de invocação ao Senhor. Um altar de oração ao Senhor. Um altar, amado, de relacionamento com Deus. Nessa noite, recebe esta palavra na sua vida. Deus trouxe eu e você aqui, porque Ele quer me transformar e transformar você. Ele quer nos transformar, Ele quer transformar esta igreja, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua família, Ele quer transformar o seu casamento, Ele quer transformar a sua saúde, Ele quer transformar as suas finanças, Ele quer transformar eu e você em edificadores de altares. Deixa Deus transformar a sua vida.
Deixa Deus, como a gente fala, dá lugar para Deus trabalhar nessa noite aqui na sua vida, meu irmão. Não fecha o teu coração, não. Fecha o teu coração, não, para Deus. Lá em Apocalipse, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. A gente usa esse versículo para fazer apelo para as pessoas aceitar Jesus. Mas está errado. Esse versículo, Jesus falando, eis que estou à porta e bato, Jesus falou isso para a igreja. Jesus não falou isso para o pecador. Jesus está à porta do seu e do meu coração, dizendo para mim e para você: quero ter um relacionamento mais íntimo com você. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Ser usado no poder, nos dons, não significa intimidade. Jesus mesmo disse: ó, naquele dia muitos me dirão: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. O que Jesus vai falar para ele? Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Sabe por quê? Usavam o poder de Deus, mas não tinha altar levantado na vida. Quando você chegar diante de Jesus, sabe o que vai contar? Os altares que você levantou. Por isso que nessa noite eu pergunto aqui como voz profética para a tua vida: como está o altar da sua vida? Como é que está o altar da entrega? Como é que está? O que tem na tua vida que Deus está falando para você entregar, que você está resistindo, que você está lutando, que você está fingindo que parece que é o diabo que está falando, mas você sabe que é Deus. Não deve ser o diabo. Deve ser o diabo nada. Você sabe que é Deus. Qual como é que está o altar da adoração? Como é que está esse altar na sua vida? Ou somente se restringe ao momento de culto? Você não adora. Deus fica a semana toda sem receber a sua adoração. Ele tem que esperar a hora do culto para você levantar as mãos para você adorar. Como é que está o seu altar de busca, de invocação, de ter uma vida com Deus? Agora, eu já estou caminhando para o final, ouça isso. Olha que coisa tremenda que acontece ali, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7. Coloca para mim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Ali, Salomão, ele, filho do rei Davi, aprendeu com o seu pai a ser um edificador de altar. Ele constrói o templo, oferece holocaustos e sacrifícios no altar, que era o lugar para oferecer. E olha só o que a Bíblia diz. Quando Salomão acabou de orar, acabou de oferecer sacrifício no altar, o que a Bíblia diz que aconteceu, gente? O que aconteceu? Bem forte, o que desceu? Desceu fogo do céu. Diga bem forte, desceu fogo do céu. Mais fala, diga, desceu fogo do céu. Meu irmão, o fogo só desce no altar. Sem altar não tem fogo. O fogo só desce aonde? O fogo só desce aonde? O fogo só desce aonde? Você quer ter fogo de Deus na tua vida? Eu vou perguntar de novo. Você quer ter fogo de Deus na tua vida? Tem que levantar um altar para Ele. Tem que levantar. O fogo só desce no altar. Se não tem altar, não vai ter. Agora, no altar, ele diz assim: desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os. Vamos lá, gente, me ajuda aí a pregar. O holocausto e os. No altar tem que ter sacrifício.
Se quer fogo de Deus na tua vida, primeiro passo, levante um altar. Segundo, coloque a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pastor, qual é o sacrifício que eu tenho que oferecer? Sua vida. Sua vida. O fogo, ele vai descer, é sobre a sua vida. Por que hoje o povo está frio espiritualmente? Por que hoje há tanta frieza espiritual? Por que as pessoas hoje? Porque, assim, o fogo só desce se você colocar sacrifício no altar. Então hoje, pessoas não querem se colocar, não querem fazer da sua própria vida um sacrifício ao Senhor. Desceu fogo do céu. Olha só, primeiro é o fogo que desce. O fogo, você já sabe, é um símbolo para o Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Você quer ter experiência com o Espírito Santo? Então o Espírito Santo, ele desce como fogo naquele que se oferece em sacrifício ao Senhor. É o sacrifício da consagração, é o sacrifício da santidade, é o sacrifício da vida com Deus, é o sacrifício de dizer não para as coisas deste mundo, é o sacrifício de negar a própria carne. Sobre esse sacrifício vem fogo de Deus. Vem o fogo de Deus. Ele diz que o fogo consumiu o holocausto, o sacrifício. Agora veja, olha que coisa linda. E a glória do Senhor. Veja, agora, além do fogo, além do Espírito Santo, a gente vê aqui também a glória de Deus. Sabe, é uma dimensão do sobrenatural. Uma dimensão do sobrenatural. A dimensão do fogo, mas a gente vê também a dimensão da glória. Mas antes do fogo e antes da glória tem que ter altar. E no altar tem que ter sacrifício. E o sacrifício é você. É a sua entrega, a sua própria vida. E a glória do Senhor encheu o templo. Meu irmão, você já sabe, na nova aliança eu e você somos o templo. E Deus quer encher a minha vida, Deus quer encher a tua vida, Deus quer me encher e encher você com a glória. Deus quer encher os nossos cultos com a glória do Senhor. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo. Veja, o fogo, diga bem forte, fogo e glória. Olha bem, fogo e glória. Pergunta para quem está do seu lado assim, irmão, você quer fogo e glória na tua vida? Quem quer fogo e glória, diga amém aqui. Quem quer fogo e glória, diga fogo e glória. Diga fogo e glória. Fala assim, fogo e glória na minha vida. Imagina uma igreja cheia do fogo e da glória do Senhor, meu irmão. Imagina um povo que vem para o culto incendiado com o fogo de Deus. Cultos cheios da glória do Senhor, cheio do poder de Deus. Eu quero isso. Você quer? Eu quero. Mas tem que ter altar. Tem que ter altar. Tem que ter altar restaurado, altar construído, altar erguido. A Bíblia diz que todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram, fizeram o quê? Fizeram o quê? Veja a adoração.
adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, será que nessa noite Deus tem edificadores de altares aqui? Será que do ponto de vista do Senhor, quando o Senhor nos olha e avalia a nossa vida, nós somos edificadores de altares? Você pode ficar em pé.